porque não leu o contexto daquilo que está sendo explicado naquele momento. Mas nesse tempo eu tive lendo um texto com contexto. E aí Deus falou comigo assim: quando o galo canta? Fala para o seu irmão assim: quando o galo canta? Sabe, muitos de nós não observamos que as informações que estão ali, não tem nada que Deus coloca na Bíblia que seja nulo. É algo para edificar a minha vida e a sua. E aí numa passagem onde Pedro, ele negou Jesus, Jesus falou para ele assim: você vai me negar hoje, antes que o galo cante 3 vezes. Ali tem uma informação importante para mim e para você. E nós não percebemos qual é a informação, onde está? Quando o galo canta. Que é essa informação. Então não existe nada na Bíblia que seja vago, nada na Bíblia que seja nulo. Tudo que tem aqui escrito é para mim e para você. É o meu manual, é o seu manual de instruções. Posso ouvir uma amém por isso? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 13, a partir do verso 33. João 13, 33. Já achou aí? Amém. Olha o que diz aqui: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou lhe digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Diga para o seu irmão assim: amei uns aos outros. Amei uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti te darei a minha vida. Olha o que Pedro está falando. Será que Pedro estava mentindo? Pedro não estava mentindo. Mas olha o que Jesus fala para ele. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade vos digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Será que, quero começar a fazer uma pergunta, será que eu e você amamos mais a Jesus que Pedro, que caminhou com ele lado a lado? Será que nós amamos a Jesus assim como Pedro amou? Todavia, Pedro, mesmo amando mais, o negou. Vamos reformular a pergunta. Vamos reformular a pergunta. Será que você ama menos a Jesus do que Pedro? Você negaria a ele? Será que nós negamos Jesus? Eu não estou falando de negar Jesus ao dizer assim: eu não conheço. Há várias maneiras de negar Jesus. Há várias maneiras, há várias formas de estar negando Jesus. E eu vou compartilhar isso com você. Então, veja bem, o tema dessa mensagem aqui, nessa noite, será quando o galo canta. Então a pergunta que você deve fazer para o irmão que está do seu lado é essa: quando que o galo canta? Pergunta para ele: quando que o galo canta? Quando o galo canta? Então, olha só, aqui onde eu estou morando agora, na Chácara Arantes, eu não tenho muito disso. Mas quando eu morava lá na Capoavinha, de manhãzinha cedo, eu acordava com o Garnizé cantando. 5 horas da manhã o galo estava cantando. Mas olha só, vamos tirar uma coisa boa disso? O galo canta para você despertar. O galo canta para você acordar. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Está na hora de muitos de nós ouvir o galo cantar. Que a gente tem que acordar, tem que despertar.
E eu lá na Capoavém eu via isso. Os que são mais da velha guarda devem lembrar que eu tinha um radialista, tal de Zé Bétio. Lembra do Zé Bétio? Você também é velho. Esse tal de Zé Bétio, ele também colocava o tal do galo para cantar, fazer uma bagunça total, para despertar o povo para um novo dia que ia acontecer, que esse povo ia estar à frente de alguma coisa. Então ele colocava aqueles efeitos sonoros, era panela batendo, bacia d'água sendo jogada, era para acordar, para despertar o povo. Então olha para mim, hoje no mundo espiritual, quando o galo canta, é para eu e você, nós acordarmos para coisas de Deus, para nós despertarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco. O galo cantando, ele é somente um sinal para eu e você acordarmos, para eu e você despertarmos. Um dia uma amiga minha chegou e falou para mim o seguinte: você não tem tempo de errar mais. Fala por não que está do seu lado. Você não tem tempo de errar mais. Jesus está voltando. Não dá mais tempo da gente ficar errado. O galo já cantou para você acordar faz tempo. E muitos continuam dormindo, infelizmente. Mas é hora de se levantar. O galo cantando aqui é somente um sinal para a gente se despertar. Tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. Quanto de forma natural, como de forma espiritual. Deixa eu te mostrar então, deixa eu te mostrar as aplicações que houve na vida de Pedro, quando ele negou Jesus. Comecei aqui perguntando se algum dia você já pensou em negar Jesus. Ninguém acorda, Joãozinho, falando assim: eu vou negar Jesus hoje. Ninguém acorda, pelo menos alguém que seja normal, né? Não acorda falando assim: eu vou fazer mal para tal pessoa hoje. Ninguém acorda desse jeito. Mas no decorrer do dia, com aquilo que é colocado nas nossas mãos, na nossa frente, às vezes você faz mal para outras pessoas, com aquilo que você fala. Sim ou não? Ela está até assim, ó, desse jeito. Aleluia. Às vezes você, com aquilo que você fala, com a sua forma de agir, você está passando por provações que vão fazer com que naturalmente você negue a Jesus nesse contexto de vida que você está vivendo. Então todos nós podemos passar por uma provação que pode nos fazer a negar a nossa fé. Todos nós aqui vamos passar por um problema que é a hora que vai ser um teste para ver se Deus é primeiro em sua vida realmente. Como que eu sei se é o primeiro? Se você está com um problema assim, ó, absurdo para resolver, mas você tem um compromisso com o Senhor, você vai deixar agora o Senhor para resolver o problema, ou vai resolver o problema depois que fizer aquilo que o Senhor te delegou a fazer? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém! Muitos começam um incêndio, eu não vou na célula. O incêndio só começou, eu não vou no culto. Eu paro, eu já não faço mais nada. Deixa eu resolver primeiro a minha vida em primeiro lugar. Lembra daquele cantor, o irmão Lázaro? O que ele dizia? A minha vida é do Mestre. De quem é a sua vida? É sua ou é do Mestre? Se a sua vida estiver nas mãos do Mestre, Ele vai acertar todas as coisas para você. Deixa eu continuar. Então, quantos de nós já não passamos por uma aprovação no nosso emprego? Quantos de nós aqui
Já não passamos provação dentro das nossas casas com nossos familiares, com a esposa, com o filho? Quantos não passamos? Quando alguém tem más intenções em nos prejudicar, para nos tomar o nosso lugar, quantos de nós já não passamos por isso? São provações. Mas qual a resposta que você dá em meio às provações? Que o Senhor permite, não é Ele que coloca, mas Ele permite que aconteça na sua vida. Qual é a resposta que nós estamos dando? Quantas vezes também já não fomos provados e que já passou pela nossa cabeça: eu vou desistir de tudo, eu não vou fazer mais nada. Um dia um menino de 16, 17 anos chegou para mim, marcou minha vida com aquilo que ele falou. Ele falou para mim o seguinte: pastor, se as coisas são ruins com Deus, imagina sem Deus. 16 anos, muito mais maturidade que muito Brentossauro Rex. 16 anos ele falou isso. Aí, quando a coisa está apertando para mim, o que eu faço? Eu me afasto de Deus, eu vou para longe de Deus, eu fujo do meu chamado. Quantos fazem isso? Sim ou não? Sim. Agora, quantas vezes também você vai ser ainda provado? Porque eu quero falar um negócio para você. Quantos aqui já foram provados no seu casamento? Ninguém. Nossa, só casado com um santo aqui. Acho que crucificaram o homem errado. É santo? Misericórdia. Deixa eu falar um negócio para você. Você vai ser provado de novo. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, que é seu cônjuge. Vai te provar outra vez. Deixa eu te contar essa novidade, já que você não sabe. Vai provar você de novo. Agora o problema é a resposta que você vai dar diante disso. O problema é esse. Então deixa eu continuar aqui e falar para você o seguinte. Jesus, ele deu um sinal para Pedro, quando Pedro foi provado. Ele falou assim: vai acontecer tal coisa antes do galo cantar. E o mesmo Jesus, ele fala isso para mim e para você hoje. Ele fala que antes da provação, você vai negar. Mas você vai ser provado de tal maneira que você vai chegar e vai falar assim: parei, eu não quero mais. Parei, eu não vou adiante. Agora mesmo eu conversava com uma pessoa ali fora. Eu falei: pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: não se preocupe. Deus está no negócio. Deus está em meio a todas as coisas. Eu creio, e você vai dizer amém, que eu quero ser profeta de Deus na vida desse casal. Amém. Eu creio que eles serão surpreendidos na próxima quinta-feira. Amém. Mas por quê? Porque foram provados. E com alegria. Aleluia. Com alegria. Eu quero dizer que passaram pela provação. Aleluia. Quantos estão me acompanhando? Amém. Sabe? E Deus deu um sinal. E a pessoa hoje percebeu o sinal que foi dado. E Ele vai dar um sinal para você. Todas as vezes que a gente for negar a nossa fé, Deus Ele nos dá um sinal antes que você vai fazer isso. Assim como foi com Pedro. Sabe, muitas vezes nós somos provados a negar Jesus. Nós somos provados, e a prova que realmente vem até nós é se nós amamos de verdade o Senhor. Quando nós o negamos, será que eu amo realmente o Senhor? Que o meu problema é maior do que meu amor por Ele, faz com que eu me esfrie diante dEle? O meu problema é tão maior que o meu Senhor, que eu deixo de amá-lo a ponto de me afastar dEle? Creio que não deve ser assim na minha vida e nem na sua vida. Aleluia. Se negarmos o Mestre, nós precisamos fazer como Pedro fez. O que Pedro fez? Diga assim: ele se arrependeu. Se arrependeu. Arrepender não é remorso. Arrependimento é algo que vem de dentro. É algo que te rasga. É algo que vai te trazer choro. Isso é arrepender. Não é ter remorso porque fez besteira, não. Porque o remorso ele passa.
o arrependimento você não volta a fazer igual. Aleluia. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém. Sabe? Então é arrepender do pecado e com toda certeza, assim como Jesus perdoou Pedro, Ele também vai nos perdoar. Amém. Ele também vai nos Aleluia. perdoar. O problema aqui não está em ser tentado, não está em negar Jesus. O problema aqui é ceder à tentação e negar Jesus, virando as costas para tudo que Ele tem nos ensinado. Olha a bagagem que você tem hoje de Jesus Cristo. Se nós o negarmos nesse dia com a bagagem que nós temos, é virar as costas para Ele. Eu e você não podemos fazer isso. Não temos mais o porquê fazer isso. Aleluia. Existem muitas pessoas que passam por muitas provas. Muitos de nós aqui vamos passar por N tipo de provas diferentes. Muitos. Agora, desistir, jamais poderíamos fazer. Sabe? Muitos de nós vamos passar por provas, ou já passaram por provas, e não desistiram. Porque acreditaram que Jesus é a única solução. Eu e você precisamos acreditar que Jesus é a única solução. Não tem outra saída, não tem outra solução para o meu problema e para o seu. Sabe, essas provas, essas aqui são as provas de amor que eu e você damos para o Senhor. Mas por outro lado, muitos estão pensando seriamente em desistir. Não é o caso aqui de Mariporã, né? Aleluia! 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 Glória a Deus! Aqui. Aleluia! Eu quase nunca cheguei para ninguém aqui, Vitória, para a pessoa ter problema e falar, estou desanimado. Não existe isso. Não existe isso, Senhor. Aqui está todo mundo passando pela prova. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Alegria! Tem misericórdia. Então o problema aqui não está em ser tentado, o problema está em ceder à tentação, o problema está em negar Jesus. O problema está em não acreditar que Jesus ele pode solucionar os meus problemas. A prova de amor que nós damos para Jesus é saber que Ele pode com todos os nossos problemas, Ele pode resolver a todos. Essa é a prova de mostrar que nós realmente estamos dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, Jesus, Ele dá uma chance para todo mundo. Para todo mundo. Não é só para você não. Jesus dá uma chance para todos. Assim como Ele fez com Pedro, Ele faz com todos nós. Amém. Mas deixa eu te mostrar algumas características de Pedro. Pedro era um homem espiritual. Olha o que está lá em Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, 13. Olha o que diz aqui. E chegando Jesus às partes de Cesareia, isso mesmo? Isso. De Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando para Pedro. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia! Como é que Pedro estava vendo ali? Através do Espírito. Ele não via de uma forma natural o Senhor Jesus. Ele via através do Espírito Santo de Deus, através da presença do Senhor na vida dele. Quantos conseguem me acompanhar? Muitos de nós ainda temos o Senhor
como se fosse um mágico de Oz, que ele vem com uma batuta na mão e resolve os problemas e acabou. O Senhor é muito mais do que isso. Aleluia! Ele é muito mais do que alguém que vai resolver o seu problema. Ele é aquele que vai te colocar para que seja a resolução dos problemas alheios. Ele vai usar aquele que não é para mostrar que ele é através dessa pessoa. É isso que o nosso Senhor faz conosco. Não é só resolver os nossos problemas, não. Sabe, é resolver o problema dos outros também. Aleluia! Há algo muito maior do que o pastor. Há algo muito maior do que a equipe de louvor. É um todo. Amém! Os irmãos estão compreendendo? Amém! É um todo. O que é esse todo? A edificação da igreja de Cristo. Glória a Deus! Nós aqui somos apenas peças. Peças. O todo é o que vale. Que é a edificação da igreja. Agora veja bem, o mesmo Pedro que conheceu Jesus como Filho de Deus, esse mesmo Pedro, ele negou Jesus na presença de todos. É o mesmo Pedro que falou assim: não, eu não conheço não, nunca vi. Pedro era um homem espiritual, mas Pedro não aguentou a pressão. Muitos de nós somos espirituais, mas na hora que vem a pressão, ai, exatamente. Você precisa aprender a transformar pressão em poder. Aleluia! Quanto mais pressionado você vai ser, mais poder vai sair da sua vida. Aleluia! Glória a Precisamos Deus! aprender a transformar pressão em poder. Então Pedro, ele era um homem espiritual que não aguentou essa pressão. Um homem em um momento da sua vida que era tão importante, ele negou a Jesus. Um homem espiritual da forma que negou a Jesus. E Pedro tinha uma característica: ele era sanguíneo. Pedro era conhecido na Bíblia como um dos discípulos com um temperamento mais sanguíneo. E as qualidades de quem tem um temperamento sanguíneo, estou falando das qualidades, depois eu vou falar dos defeitos. É que ele era comunicativo, ele tinha um temperamento forte. Pedro, mais do que qualquer outro discípulo, era aquele que acreditava, ele abraçou a causa, ele acreditava no que Jesus pregava, e Jesus disse: vem. Olha só, a prova que Pedro acreditava no que Jesus falava. Pedro, em determinado momento, ele falou o quê para Jesus? Se é o Senhor que está aí, então faça com que eu caminhe sobre as águas. E aí o que Jesus falou? Vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então ele era uma pessoa crédula de verdade. Ele era uma pessoa que realmente abraçou aquilo que Jesus falava. Pedro tinha muitas qualidades de sanguíneo. Ele era um bom companheiro. Observe que essas pessoas, quando se apaixonam, elas se apaixonam de verdade. Quando elas falam assim, eu vou fazer, elas fazem de verdade. Aqueles que têm esse comportamento sanguíneo, quando ele decide que vai acontecer, vai acontecer. Então Pedro também era um bom companheiro. Ele era um entusiasta, ele era simpático, ele era compreensível, mas ele também tinha os seus defeitos, como qualquer outro sanguíneo tem. Pedro também tinha os seus defeitos. Pedro, ao negar Jesus, ele mostrou que ainda não tinha controle, que ele ainda não tinha um domínio em seu temperamento sanguíneo, coisa que muitos de nós aqui não temos. Muitos de nós aqui, sentados aqui hoje olhando para mim, ainda não conseguem controlar o seu temperamento. Quer ver só? Não precisa rir não, tá? Alguém aqui já explodiu com algum dos irmãos do seu lado? Já. Mas não controlou o seu temperamento, miserável. Como assim? Pois é, Pedro fez o mesmo. Ele não controlava. Mas o temperamento de Pedro, ele foi
transformando, assim como o meu e o seu, diga amém. Amém. Ele sendo transformado pelo Espírito. Pelo Espírito. Então, olha aqui para mim. Não importa o tipo de temperamento que predomina mais na nossa vida. Se o temperamento é sanguíneo, melancólico, fleumático ou colérico. Se você é uma pessoa cheia do Espírito, você vai ter controle sobre isso. Amém. Então não importa qual é o temperamento. O que importa é que precisamos ter um temperamento completamente transformado pelo Espírito que habita em nós. Aleluia. Porque nos momentos de pressão, acredite em mim, eu sei o que eu estou falando. Nos momentos de pressão ou opressão, todos nós podemos ter a mesma atitude que Pedro teve ao negar Jesus. Muitos de nós até apontam pela tá vendo? Negou, miserável, estava com homem e fez isso. Negou, né? Quantos aqui dos irmãos erram e o outro aponta? O que está querendo nos mostrar o despertar aqui? O galo cantando? Não aponta não. Eu e você podemos errar também. E vamos ser apontados também. Amém. Nós gostaríamos de ser apontados. Vamos, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, você gostaria? Você mesmo. Eu também gostaria, eu gostaria também. Fica esperto com o pastor, que ele é cheio de pegadinha. Fica esperto. Mas vai ser apontado. Vem comigo. Infelizmente, volta para cá. Foi só para quebrar o gelo, né? Foi só para quebrar o gelo dos irmãos. Ver se vocês estão prestando atenção nessa trabalho. Então, infelizmente, as piores decisões que nós tomamos na vida são aquelas que nós deixamos. Presta bem atenção nisso, principalmente quem é jovem. As principais decisões que nós tomamos na vida, nós tomamos de forma errada, por deixar ser usado pelas nossas emoções. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito. Jovem precisa ser cheio do Espírito. Você cheio das emoções, você só vai fazer bobagem. Acredite em quem tem um pouquinho mais de idade que você, em quem já viveu um pouquinho mais que você. Tente aprender com as experiências que os mais velhos já tiveram. E você tem pessoas mais maduras do seu lado. Tente aprender com essas pessoas. A gente não aprende só com aulas, a gente aprende com o erro dos outros também. Observe onde o outro errou e não erre junto. Estão me compreendendo? Amém. Então olha só, quando nós falamos do agir sem pensar, a consequência sempre será no final, sempre vai ter no final um resultado negativo. Tais consequências desse resultado podem nos levar a uma fraqueza espiritual. Sabe, segunda característica de Pedro, Pedro, além de ser um homem cheio do espírito espiritual, Pedro também tinha uma parte carnal. E acredite, se Pedro tinha, o Diegão também tem. Né? Porque você olha para ele e tem essa cara de bonzinho, que ele não tem não. Porque ele também tem. Seu Zé também tem, olha lá. Seu Zé é mansinho, né? Mas também tem uma parte carnal nele. Acredite em mim. Acredite em mim. Não vou nem falar de mim, porque descarta. Então olha o que diz lá em Marcos capítulo 14, verso 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Olha o que Pedro estava falando aqui. Todo mundo pode escandalizar. Eu? De jeito nenhum. Carne pura, falando aí. Carne pura, falando. Aí ele continua. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, que nessa noite, antes que o galo cante, 2, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência. Jesus aqui, ele já deu uma oportunidade, sim ou não? Sim. Mas Pedro continua, o carnal continua, porque ele não para, ele vai até o fim. O carnal sempre quer ir até o fim.
E aí ele continua dizendo o quê? Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mentiroso, safado. Não negou não? Mas disse que não ia negar. Ainda de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Deixa eu te falar. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Quando você disser nunca, você está fazendo como Pedro, que é só a parte carnal que está falando, não é a parte espiritual. Então disse-lhe Jesus aqui: todos vós esta noite vão escandalizar. Pedro ainda declarou assim: ainda que todos escandalizem, eu jamais. Pedro era muito teimoso. Você conhece alguém que é teimoso? Eu. Deixa eu perguntar para os líderes: na sua célula tem alguém que é teimoso? Eu. Será que tem? Eu. Então Pedro ele era muito teimoso, teimosia, carne, né? Então ele chegou a dizer que morreria com Cristo. Cristo deu uma oportunidade para ele se arrepender logo, falou: vamos arrumar um negócio aqui. E ele não, ele continuou batendo naquilo, ó. Vou morrer com o Senhor, ó. Teimoso. E aí ele chegou a dizer que morreria, mas na hora H ele, o que ele fez? Você já viu esse negócio assim? Estou com você, meu líder. Bate nas costas. Estou com você, meu pastor. Bate nas costas. Já viram isso, não? Já. Sim ou não? Você já viu, Frei? Você está atrás da pilastra, né? Você já viu isso? Mas na hora H, o que acontece? Ó, linha. Rapa o gato. Não é assim? O que Pedro fez? O que aconteceu com Pedro? Na hora H, o que ele fez? Linha. Sabe o tapinha nas costas? Estou com o Senhor e Jesus, nós vamos morrer junto, hein? Estamos juntos. Vamos morrer junto. Mas na hora que apertou, o que ele fez? Correu. Negou. Sabe por quê? Porque o carnal, ele fala sem pensar. Pedro, ele falou sem pensar. Aqui houve uma ocasião que eu cheguei para os meus líderes e falei assim: eu não quero que você diga que tem comigo, que você tem uma aliança comigo, mas eu digo: eu tenho uma aliança com vocês. Eu estou livrando a minha liderança de pecar futuramente. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Amém. Porque não adianta falar que tem aliança comigo. Eu já experimentei, eu estou à frente de igreja há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Já tive tudo, qualquer espécie de líder que você imagina. E na hora H, é igual Pedro. Rapa fora. Então eu falo, eu tenho uma aliança. Você não precisa falar, eu quero te livrar do pecado. Amém? Amém, Pedro. Amém, Chico. Então Pedro ele era teimoso. Ele era muito teimoso. E agora tinha uma das piores carnalidades de Pedro. Pedro também adquiriu os defeitos de um temperamento sanguíneo, tais como uma pessoa na célula dos irmãos aqui também não existe. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Uma pessoa indisciplinada. Na sua célula não tem ninguém disciplinado. É todo mundo certinho. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Sabe, ele tinha esse ar de uma pessoa barulhenta. Na sua célula não tem ninguém que faz barulho. Glória a Deus. Ninguém barulhento. Na sua célula não tem ninguém seguro. Glória a Deus. Não tem ninguém medroso. Aleluia. Não tem. Aleluia. Não tem ninguém que é impulsivo, que fala sem pensar. Na sua célula, literalmente, não tem isso. Não existe isso. Na sua célula não tem ninguém que age sem antes refletir. E ó, tem mais. Na sua célula também não tem isso. Ninguém que fica bravo rápido.
que se enfurece rapidamente. Eita Deus. Você está rindo, né, Vitória? Fala mesmo, Senhor. Não tem ninguém que se enfurece rapidamente. Não, tem que... Sabe, Pedro, ele era uma pessoa que nós chamamos de pusilânime. O que é isso, uma pessoa pusilânime? É uma pessoa que tem um ânimo fraco. Pedro, por ter esse temperamento dele, ele era desse jeito, uma pessoa covarde. Pedro, nós vemos essa atitude lá em Mateus capítulo 14, verso 30, que diz assim: mas observando, está colocado? Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salvai-me. O que Pedro estava mostrando? Ele realmente era medroso. Jesus tinha acabado de falar com ele: vem. Por que ele está afundando agora? Por que ele está pedindo ajuda? Se Jesus já tinha falado para ele ir. Então Pedro era um medroso. Apesar de todo esse temperamento dele aqui, ele era medroso. Deixa eu te dar outro exemplo de Pedro, que ele não parava para pensar, ele agia. Está lá em João capítulo 18, verso 10. João 18, 10. Diz que Pedro, ele puxa a espada e ele corta a orelha do soldado mau. Ele pensou antes de fazer isso? O que Jesus falou para ele? Não faça isso, porque quem vive pela espada vai morrer pela espada. Jesus falou isso para ele. Então pense antes de fazer determinadas coisas. A Bíblia nos ensina, como ensinou para Pedro aqui, aquilo que nós fazemos, nós podemos morrer por aquilo que foi feito por nós, da mesma maneira. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Estão me acompanhando? Amém. Sabe, a atitude de Pedro aqui era de uma pessoa impulsiva, que faz as coisas sem refletir. E uma das piores coisas que Pedro fez em sua vida, apesar de ter feito tudo isso, foi negar Jesus. Ali foi a atitude de maior covardia que um homem poderia ter tido. Um homem que conhecia Jesus, um homem que caminhou com Jesus. Ele negou, mostrou a covardia em sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, Pedro era reconhecido por todos os outros apóstolos, as pessoas olhavam para ele como um referencial. Às vezes muitos de nós aqui estamos dentro da igreja, as pessoas até nos reconhecem como um referencial, até nos reconhecem, mas porque elas olham o nosso exterior. Agora o Senhor, Ele vê o nosso interior. Amém. O Senhor conhece o seu coração melhor que você, melhor que você mesmo. Quando você começa a externar determinadas coisas, o Senhor já tinha visto há muito tempo. Por que a gente ensina sempre a você guardar o seu coração? Que é dele que vai prover, é dele que provém. Os rios vão ser de águas vivas ou não. Aleluia. Se o seu coração não estiver alinhado, olha aqui para mim, alinha, ajusta seu coração. Não anda na contramão do que Deus tem para você, não. Ajusta. E veja bem, o seu coração não tem a ver com o outro. O seu coração sempre vai ter a ver com você. É com você. Por isso que o pastor diz: não crie expectativas em homens, crie expectativas em Deus. Amém. Aleluia. Mas voltando, em Lucas 22, mostra que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Olha o que diz aqui 22:60, Lucas 22:60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ali a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Quando Pedro aqui ele nega Jesus pela 3ª vez, eu acho que foi assim, eu não consigo
ter noção, imaginar o que deve ter acontecido com Pedro por dentro naquele momento. Deve ter rasgado tudo. Porque ele vira para o lado, aqui ele dá uma olhadinha para o lado, e Jesus olha para ele. E tem algo poderoso naquele olhar de Jesus para Pedro. Aqui, quando fala de olhar, no original grego da palavra, olhar aqui nesse texto, não é olhar de uma forma como o oftalmo vê, que quer dizer avistar, que quer dizer olhar para algo, olhar para alguém. Isso seria uma visão exterior. A palavra olhar aqui nesse texto, no original grego, é blepo, que quer dizer um olhar interior. É quando você vê alguém por dentro. É quando vemos o coração da pessoa através de suas atitudes. Agora imagine, Pedro na hora que estava negando Jesus, Jesus passa e olha para ele. Ele não olhou o exterior de Pedro, ele olhou lá dentro. Aleluia. Onde estavam as motivações de Pedro. Eu imagino que ali Pedro desaba, mas desaba de vez, de não aguentar. Eu estou sendo avaliado, meu coração está sendo avaliado nesse momento, sabe? E o que acontece quando Pedro sai daquele local? Está lá em Lucas 22, versículo 62. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e ele chorou amargamente. Pedro, naquele momento, ele teve uma verdadeira experiência com Deus. Deus viu as motivações do coração dele, e aquilo deve ter rasgado ele por dentro. Pedro, mediante tantas falhas que ele teve uma atitude que eu e você precisamos ter. Aleluia. Observe aquilo que eu vou te falar. Diariamente. Não é só quando você acha que errou, é quando você não imagina que está errando. Que o nosso coração, ele sempre está sendo olhado pelo Senhor. Então a atitude que nós temos que ter é a mesma que ele teve. Qual foi? Arrependimento. Pedro reconheceu que ele era falho. Eu e você precisamos reconhecer que nós somos falhos. Precisamos reconhecer que somos falhos. Sabe? Precisamos reconhecer que nós necessitamos de Jesus. Pedro precisava reconhecer que ele passaria assim pela prova. Se Jesus estivesse em primeiro lugar e não a sua carnalidade. Mesmo ele sendo um homem apaixonado, mesmo ele sendo um homem cheio de espírito, faltava algo. Às vezes você é um apaixonado, às vezes você é cheio de espírito, mas às vezes você nega Jesus com suas atitudes. Você faz isso, assim como eu faço isso. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender. Assim como Davi fez também quando ele errou. Davi, ele cometeu adultério. E quando ele foi exortado, ele chorou amargamente, se arrependeu de suas atitudes. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? No Salmo 51 diz, ele falou assim: tira tudo que eu tenho, tudo. Não precisa responder não. Quantos de nós aqui diria: me tira tudo que eu tenho e só me deixa a sua presença? Quantos de nós faríamos isso? Davi fez: me tira tudo que eu tenho, só não retire de mim a sua